Muito bem, gente. Então, desde a última semana, depois que nós terminamos o nosso livro sobre a membresia na igreja, nós estamos dando uma olhada para os nossos planos e caminhos daqui para frente como igreja. E na semana passada nós já tivemos uma conversa bem legal a respeito da missão da nossa igreja. Aos que estavam aqui, ficou claro? De boa, tranquilo, dúvidas? Não? Seguimos bem, né? Não tem muita novidade. Mas hoje nós vamos ampliar um pouco e nós vamos caminhar para a nossa visão enquanto igreja. Mas antes, eu quero só relembrar com vocês a nossa missão estabelecida e escolhida juntos aqui, né? Silas, você põe aí para mim, por favor? Obrigado, Silão. E meus irmãos, eu preciso lembrar que esse processo, você é cada dia melhor. Obrigado, Dani. Esse processo todo nós fizemos juntos enquanto igreja, né? Começou comigo e com os meninos, mais propriamente, expandimos depois para a nossa diretoria estatutária, depois nós expandimos para todo o nosso conselho de líderes, grupo de líderes juntos, o que você quiser chamar, e depois nós compartilhamos aqui com a igreja até chegarmos no nosso resultado final, né? Então, por que a gente está reolhando isso entre um material e outro? Para que a gente se lembre aquilo que a gente definiu como direção para esse tempo, até quando Deus nos permitir alcançar aquilo que a gente quer e a gente, então, refaça tudo de novo, para chegar onde Deus quer de novo, e assim nós vamos juntos. Quanto tempo isso vai durar? Não sei, pode ser 5 anos, pode ser 10 anos, pode ser 3 anos, Deus aqui sabe e nos dirige nessas questões, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, na época, eu, pastor Isidro, mais alguém que estava junto da liderança com a gente fez um plano de desenvolvimento dos ministérios da nossa igreja. Vocês se lembram disso, mais ou menos? Foi quando a gente começou a reformular crianças, mulheres, começamos os homens, voltamos com o Ministério de Jovens, né? E eu lembro que aquele plano que a gente fez era um plano para 2 anos. E a gente conseguiu finalizar em 5 meses. Só que aí, Raí, isso gerou uma crise grande, viu? Porque a gente se olhou e pensou, e agora? O que a gente faz, né? Era 2 anos, foi 5 meses. Então, é o tempo que Deus vai direcionando, mas graças a Deus temos conseguido avançar. E vocês são maravilhosos, gente. Sem vocês, não tinha graça não, né? Muito bem. Vocês sabem como vocês, né? Vocês sabem, né? Sabe, né, Vitão? Muito bem. O Mauro, além de me fazer inveja ontem, ainda posta o stories com café, velho. Eu deitei para dormir, vi aquele negócio, dormi com a boca cheia d'água, sonhei que eu estava fazendo café. Mas tudo bem, vamos lá. Então, dentro da nossa missão, qual ficou a nossa declaração de missão da nossa igreja? E é essa: compartilhar o evangelho, fazendo discípulos de Jesus, que vivem sua missão nesse tempo. E o que isso implica, ou quais são as outras divisões, né, que nós entendemos? Primeiro, que toda igreja é formada por discípulos de Jesus. Se não for assim, a gente é um grupo, um clube, qualquer coisa, menos uma igreja, tá? Discípulos pregam o evangelho e fazem outros discípulos, isso é natural. É a dinâmica bíblica, é o que Jesus estipulou, e é assim que a gente vai vivendo, desenvolvendo durante a nossa caminhada, enquanto Deus vai nos direcionando. Todo discípulo tem uma missão dada por Jesus, e aqui é que mora um dos centros do objetivo de qualquer igreja existir. Cumprir a missão que Jesus nos deu não é uma opção, tá? Não é uma ideia de faz se você tiver tempo. Se você achar que vale a pena, faz aí, cumpra a missão. Não. Uma vez que nós nos convertemos, e a ideia da conversão, inclusive da imagem que conversão tem, é uma mudança de rota e de caminho total. Vamos lembrar da autoescola? Quando você está na autoescola e você faz uma curva para algum dos lados, você está fazendo apenas uma curva. É uma curva.
Você está indo para um lugar e você, dentro do seu caminho, precisa alterar. Mas quando tem aquele balãozinho no meio da rua ali, geralmente fica no meio de 4 ruas, né? Você está vindo por uma. Uma conversão não é só você virar o caminho um pouquinho. A conversão exige que você faça o balão completo. Então você está indo numa direção e você virou para a direção completamente oposta da onde você estava indo. E a ideia daquilo que a Bíblia apresenta para a gente, meio de forma ilustrada, mas que faz todo sentido, é justamente essa ideia. A gente está todo mundo condenado, caminhando junto lá para pegar o tobogã direto para a casa do coisa ruim. Jesus entra no meio do caminho, coloca a rotatória, a gente faz a curva completa e agora a gente que estava descendo começa a subir, né? A gente vai subindo devagarzinho dentro daquilo que Cristo Jesus nos coloca como caminho. Uma vez que essa conversão total acontece, aquilo que a gente achava por bem da nossa vida no geral, ficou lá no caminho. Agora a gente troca, né? Como diria um teólogo que ultimamente não é muito bom falar dele, né? Mas de René Kivitz, pré-queda, né? Pré-queda dele, ele fazia muito essa comparação na verdade, ele toma emprestado a visão de um outro teólogo alemão chamado Paul Tillich, que também não é muito bom, mas, enfim, às vezes alguns acertam, né? Que é a ideia de você olhar para o mundo e fazer uma leitura a partir dos óculos que você coloca. Então, é como se a gente tivesse um óculos que nos ajudasse a ver até determinado lugar, e agora a gente troca para expandir o nosso olhar para aquilo que existe de fato como realidade, mas principalmente aquilo que a gente agora vai ter como princípio e valor para enxergar o mundo. Minhas vontades, meus planos e tal, acompanham a gente de alguma forma, mas a gente está com o olhar expandido. E a gente entende que fizemos a conversão para sermos discípulos de Jesus. O que nos interessa é aquilo que interessa a Ele. E uma vez que a dinâmica se torna essa, a gente não tem como olhar e dizer assim, beleza, façam discípulos por todo mundo, né? Aí passa um pouquinho de tempo, lá Atos capítulo 1, verso 8, como lemos semana passada, descer sobre vocês o Espírito e tal, que vocês vão receber poder para ser o quê? Testemunhas. Mais uma vez, a mesma ideia daquilo que Jesus vinha trabalhando. Uma vez que tudo isso acontece, eu não posso olhar e dizer assim, não, missão é muito legal. Para o missionário na África, eu sigo minha vida aqui. Como se a gente não tivesse missão para fazer aqui. Então, se uma igreja é composta por discípulos, e discípulos fazem discípulos porque receberam de Jesus uma missão que não estão preocupados em saber se ela é legal ou não, simplesmente estão fazendo. E que, só com a nota de rodapé, é o melhor que a gente podia fazer da nossa vida, né? Concordamos? Graças a Deus. E por último, entendemos que a leitura do tempo é essencial. E mais uma vez nós conversamos a respeito de como nós precisamos fazer essa chamada hermenêutica cultural. O mundo que nós estamos inseridos, a realidade em que nós estamos, para que a gente então consiga cumprir melhor e comunicar melhor as verdades eternas no tempo que a gente vive hoje. Beleza? Nada muito além disso. E agora a gente entra na nossa visão. E eu já quero pedir para você que fique esperto aí, vá anotando, vá salvando no celular, porque semana passada a gente foi vendo os tópicos e os textos bíblicos que nos orientavam dentro daquilo que nós estávamos vendo. Lembra? Víamos lá e tal. Hoje não é assim. Hoje, durante a nossa conversa, você vai puxar na memória quais são os textos bíblicos que apoiam a visão nossa como igreja. Não tem certo e errado, no sentido de, dentro daquele dia da declaração de visão, falamos em vários textos, tem que ser aqueles ali, não é isso. Mas de acordo com o que nós formos conversando, certamente você vai sendo lembrado de detalhes da palavra de Deus que vão saltando, né, aos nossos olhos, ouvindo a nossa memória, e depois a gente vai compartilhar, beleza? Então, nosso foco é olhar para a nossa visão, entender a nossa visão e ver aquilo que nós estamos chamando de esforço. O que é isso? Em que é que nós temos que depositar e, na verdade, investir mais energia para que a gente não perca o caminho da visão que Deus nos deu para o tempo que a gente está vivendo. Beleza?
Vamos entender a visão, os detalhes, o que a gente tem que gastar energia, tempo, investimento para fazer, e depois a gente fala sobre os textos bíblicos. Beleza? Certo, Andresa? Não tem certo e errado, mas a gente precisa exercitar a nossa mente aí também. Que eu também não sou obrigado a colocar tudo que é texto aqui, né? Né? Então tá bom. Vamos lá? Nossa declaração de visão. Afinal, né, como... eu sempre falo dessa história, tenho que parar de falar dela. Lá da outra igreja, né? Uma moça estava lá com a gente, incentivando a leitura bíblica, a gente fez um plano de leitura bíblica, né? Aí a mulher vira para mim e fala assim, pastor, eu não vou ler Bíblia nenhuma, quem tem que ler é você. Eu falei, é mesmo? Eu tenho também, né? Mas não, quem recebe para fazer isso é você. Quem estudou foi você. Quem está aqui todo dia trabalhando para trazer a lição é você. Então você que leia e traga pronto para mim. Eu pago meu dízimo. Miserável, vai embora. Não coloque R$1 mais aqui, em nome de Jesus. Enfim, já passou, não é que eu fique remoendo isso não, mas é, né, que fique na minha cabeça. Enfim, o que é a nossa visão então? A visão determina o que ou como nós queremos ser igreja. Nós já vimos que a missão da igreja, a razão pela qual ela existe, ela não muda. Ela é a mesma porque nós temos um fator maior que legisla sobre aquilo que é ser igreja, que é a Bíblia. E a Bíblia já orienta a gente o que é uma igreja do povo de Deus, da galera comprada por Jesus. Uma vez que nós sabemos o que é ser igreja, e o ser igreja não muda, nós precisamos entender como é que nós seremos igreja, para que a gente cumpra a nossa missão, e para que a gente tenha, de certa forma, aderência no lugar onde nós estamos, com a direção que Deus tem nos dado hoje para a nossa igreja, aqui nesse lugar, especificamente a PIB Vila Guilhermina. E isso quer dizer que existem igrejas que não perdem a sua essência do que é ser igreja, mas elas têm focos diferentes dependendo do lugar onde elas estão. Então, por exemplo, nós temos igrejas que são igrejas, um grupo de discípulos de Jesus, aquela coisa toda que a gente viu, mas o foco deles é, em meio à celebração, em meio à vida da igreja, eles terem uma ação direta com ação social e justiça social com os mais vulneráveis. Então, a linha da igreja é cuidar do povo que está precisando de cuidado. Sejamos honestos, aqui no entorno da nossa igreja, se a gente pensar, pelo menos daqui para a Patriarca e daqui para a Vila Matilde, nós não temos grandes comunidades extremamente carentes aqui no nosso entorno. Concordam comigo? Esses dias eu contei 3 carros conversíveis saindo do prédio aqui da frente. É um sinal que não é, obviamente, não é para todo mundo. Sempre tem alguém precisando de ajuda e a gente ajuda. Mas talvez não faria tanto sentido a nossa primeira direção de trabalho como igreja ser esse cuidado de assistência social no nosso bairro, porque a demanda não é tão grande assim. Não significa, obviamente, que a gente não pode ir para os outros bairros. Por isso nós começamos o projeto Fluir, lá no Jardim Eliane, né? Um lugar que já precisa um pouco mais. Enfim, tem um entorno, qual é o nome certo lá? Itapema, Eliane. É tudo junto, né? Gente, isso, para quem cresceu com a cabeça do interior como eu cresci, esse negócio é um sufoco. Porque a nossa realidade você tem o centro da cidade. Do centro da cidade você expande para os bairros. E o que não é bairro é centro, o que não é centro é bairro. Aqui não. O bairro tem um centro, eu não consigo me adaptar com isso, não. É o centrinho de Guaianazes. Não, o centro é lá do outro lado, aqui é o bairro Guaianazes. Não, mas é porque aí Guaianazes, eu não esqueço daquele dia. Pastor, você pode pregar lá no Jardim Etelvina? Posso. Onde é o Jardim Etelvina? É em Guaianazes. Não é não. Ou é Etelvina ou é Guaianazes. Como é que funciona? Esse negócio é horrível da gente entender. Então é um bairro que são 5 bairros ao mesmo tempo e é ali, né? Nós criamos, então, colocamos lá a nossa missão, que é uma extensão de um lugar que precisa de outra atenção, que aqui a gente não precisa. O que eu estou querendo dizer? Não é porque não seja uma prioridade local
que a gente não tem essa responsabilidade enquanto igreja. Mas olhando para o nosso bairro, as coisas mudam um pouco, certo? Então, ser igreja não muda, mas a forma como nós queremos ser igreja aqui precisa comunicar uma mensagem específica daquilo que estamos fazendo como organização, tá? Então, a visão, quando a gente estabelece como é que nós queremos ser igreja, quem nós queremos ser no futuro próximo, vai guiar essas atividades da igreja como um todo. Programações, investimentos, a direção ministerial geral da igreja, planejamentos de estrutura, inclusive, do nosso prédio, ministeriais para o futuro, tanto quanto a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Definimos o que nós queremos ser. Agora nós desenvolvemos igreja a partir daquilo que nós definimos juntos lá. Beleza? Em outras palavras, a visão é quem guia todo o caminho para que a gente chegue no nosso objetivo. Basicamente isso. Certo? Então, aquilo que nós vamos fazer e como vamos fazer estão alinhados com a nossa visão de igreja? Se sim, a gente continua. Se não, a gente faz uma pausa e reavalia aquilo que é importante para a gente. Por outro lado, o que é que nós fazemos que nós precisamos parar de fazer para que a gente consiga alinhar com a visão que Deus nos deu para nós sermos igreja hoje? Entendeu? É basicamente, o que tudo isso aqui vai implicar? Nesse outro ponto. Aquilo que a gente está fazendo está alinhado com a visão que Deus deu para a gente? Vamos embora. Não está? O que a gente tem que parar de fazer para realinhar o caminho e voltar de novo para os trilhos do que a gente está fazendo? E ainda que nós não sejamos uma mega igreja, sejamos uma igreja pequena, isso aqui leva tempo. Nós ainda estamos nesse processo junto com a nossa liderança e caminhando aos poucos, porque mais do que fazer aquilo que a gente espera que seja feito, o que interessa para a gente é entender o porquê que a gente faz ou não aquilo que a gente vai fazer ou não fazer, tá? Então, a nossa declaração de visão ficou assim: ser uma igreja bíblica, viva e acolhedora, cumprindo a sua missão. Vamos juntos, bem forte, com alegria no coração? Ser uma igreja bíblica, viva e acolhedora, cumprindo sua missão. Vocês acreditam que isso é possível? Vale a pena ser assim? Dá trabalho ser assim? Muito bem. Então, a partir dessa definição nossa toda, nós vamos vendo aqui alguns blocos e você já pode ir pegando os textos que vão aparecer aí, ou que vão chegando na sua mente para a gente conversar, tá bom? Mas a primeira coisa daquilo que nós queremos ser, de forma muito aberta e de forma muito perceptível, é ser uma igreja bíblica. O que significa ser uma igreja bíblica? Porque diziam, né, os estudiosos que as igrejas bíblicas são aquelas que estão narradas no Novo Testamento, né? Corinto, Roma, Éfeso, Colossos e tal. E aí depois a gente tem, né, Pérgamo, Tiatira, não são lá muitos bons exemplos assim, nas 7 cartas do Apocalipse, mas estão lá, são igrejas que estão na Bíblia, certo? Nossa igreja não está na Bíblia, né? Já pensou? A carta aos guilherminianos, alguma coisa assim do tipo, né? Seria interessante, talvez, mas a gente amplia a ideia do que é ser bíblico, obviamente, além daquilo que está apenas nominalmente, mas quando nós conseguimos trazer para nós, guardar no nosso coração e viver essa cultura de estarmos apegados, seguindo e sendo orientados pela Bíblia. Nada mais do que isso, tá? Então, uma igreja bíblica é uma igreja fundamentada e centrada na palavra. Esse é o primeiro dos nossos objetivos. Nós podemos não estar estruturalmente perfeitos como queríamos, nós podemos não estar com a cor, com o desenho, com sei lá o que, do jeito que a gente queria. A gente pode ter um monte de defeito, como nós temos defeitos enquanto igreja, mas aquilo que nós queremos é que, além disso tudo, aquilo que seja o principal foco, principal objetivo e a principal percepção seja que somos, de fato, uma igreja
fundamentada e centrada na palavra. E essa fundamentação e centralidade, ela acontece ou manifesta para a gente de 3 formas específicas. Quais são elas? Estar fundamentado e centrado na palavra em primeiro lugar, nós estamos aprendendo da palavra. Uma igreja onde não tenha ensino para que você aprenda coisas importantes, desde as mais simples até as mais complexas, que provavelmente a gente nem entenda 100% aqui nesse mundo, mas que a gente tenha a condição de olhar para os textos bíblicos e chegar a uma conclusão. Em outras palavras, fazer teologia juntos, nós precisamos ter o nosso foco e o nosso esforço em aprender da palavra, obviamente. Além disso, nós precisamos viver a palavra. Nós não aprendemos simplesmente para colocar uma mente teológica dentro da nossa cabeça. Nós não aprendemos simplesmente para que a gente saiba reconhecer alguns termos específicos e, em alguma medida, conseguir conversar sobre eles. Nós aprendemos para que a gente consiga fazer o movimento de tirar da mente e trazer para o coração para que ela seja a nossa rotina de vida. Esse é o objetivo de termos uma escola bíblica, um curso de teologia, e está aprendendo e tentando ensinar da melhor forma o tempo todo, em todos os ministérios, de algum jeito, para chegar e aprender, para que a gente tenha condição de viver. E uma vez que nós conhecemos, nós estamos vivendo, sendo direcionados, agora a gente também prega a palavra, certo? Então, o que é fundamento e centralidade bíblica? Aprender, viver, pregar, ok? Eu sei que só dessas 3 afirmações virão uma enxurrada de textos bíblicos para a gente, e a gente vê daqui a pouco, tá? Então, fica um alerta para a gente. E qual é esse alerta mesmo em meio a uma coisa tão boa quanto estarmos centrados e fundamentados na palavra? É que da mesma forma como existem igrejas distantes da Bíblia, e a gente não precisaria fazer esforço para render um papo de 30 minutos sobre igrejas distantes da Bíblia. Você vê isso na sua rotina o tempo todo. Nosso foco não é esse. Qual é? É saber que nós corremos o risco de nos perder no caminho se não estivermos centralizados e fundamentados na palavra de Deus. Gente, na grande maioria das vezes, grandes hereges do nosso tempo não acordaram pensando: nossa, eu vou produzir uma grande heresia hoje. Igrejas que vivem situações mais bizarras possíveis, dificilmente alguém acordou e pensou: vou inventar uma coisa nova e vou, colocar isso na minha igreja só para ver o que acontece. Na maioria das vezes, o começo sempre é bom. Começa com alguém numa intenção missionária, que depois tem uma intenção discipuladora, e que depois está cuidando das pessoas, e que depois aquele grupo começa a crescer, e no meio do caminho entre o início e a realidade atual, alguma coisa saiu do caminho. E na maioria das vezes, o que saiu do caminho? A compreensão do aprender, viver e pregar a palavra de acordo com o que a Bíblia diz. Então, qual é o nosso risco? É de ficar olhando muito para fora e dizendo: olha eles ali, mas essa igreja daqui, mas o pastor fulano de tal, mas o bispo não sei quem, mas o apóstolo não sei o quê. A gente fica olhando para fora, achando o erro em tudo que é canto, só que a gente deixa o interno vulnerável. E esse é um risco que nós precisamos parar de correr. Concorda comigo? Se nós temos condição de ajudar de alguma forma, e gente, não adianta. Ninguém vai chegar lá no templo de Salomão, bater na porta e falar: senhor de Macedo, senta aqui, vamos bater um papo sobre bibliologia. Você acha que ele está preocupado com isso, gente? E você acha que a sua crítica em rede social, em qualquer coisa, vai fazer alguma diferença na vida do cidadão? Nenhuma. Se você tem condição de ajudar pessoas que você sabe que frequentam, que estão perdidos de alguma forma, não com uma narrativa de venha para a minha igreja para você ser crente de verdade, mas com uma narrativa de vamos olhar para a Bíblia junto e entender o que a Bíblia fala. Se a gente não tem condição de fazer isso, a minha sugestão a você é: ore para que Deus transforme o coração dessas pessoas. Você já pensou uma igreja daquela saudável biblicamente?
o estrago que ia fazer na casa do capeta, seria uma coisa linda. Linda, linda, linda. Deus pode. Quem sabe? A gente ora por isso. E, ao mesmo tempo, a gente deixa um pouco de lado, para que a gente esteja fundamentado e centralizado, para que o risco não corra aqui dentro também. Já cansei de falar com vocês, e não falo em tom acusativo, porque não era a realidade da nossa igreja. Mas eu cansei de ver igreja batista espalhada por aí, que tem um belo coral de 160 vozes colocados no púlpito, que tem um piano do mais fino possível, que tem um órgão de tubos espalhados e tal, mas a teologia é uma água. Água, água, água. Vale a pena um negócio desse também? Então, o olhar para dentro como comunidade é para que a gente se fortaleça aqui, para que aqui a gente não se perca no meio do caminho. Achar erro a gente acha fácil em outros lugares. O problema é quando a gente tem que procurar para dentro, para que a gente resolva. Então, é um alerta que a gente precisa ter em mente, tá? Sendo uma igreja bíblica, fundamentados e centralizados na palavra, com o que a gente gasta energia e qual é o nosso empenho, então? Em primeiro lugar, investir na capacitação bíblica dos pastores e dos líderes. Concordam comigo? Vale a pena a gente investir, tanto em tempo quanto em recursos e tudo mais. O meu caso, por exemplo, é um que sempre fica na mente. Não é porque eu fiz a minha formação até aqui, graduação, pós, não sei o que, se Deus quiser, ano que vem mestrado, alguém pode dizer um amém? Amém. Quem sabe vai dar certo. Eu vou arrastar o Vitor comigo. O mestrado, talvez, quem sabe, mas eu ia fazer uma piadinha com o Mauro, aí eu mudei de ideia e minha mente foi embora. Eu falava sobre... Desculpa, gente. Isso, por quê? À medida em que o tempo vai passando, a formação ajuda muito, mas sem atualização, a gente fica pelo caminho, não é, Soninha? Como um médico desatualizado, em alguma medida vai ter problemas no meio do caminho, como em todas as profissões e estudos. Então, a gente investe para que a gente aprenda, mais uma vez, não é para ter um diploma pendurado na parede para mostrar que a gente tem, mas para que a gente possa ensinar cada vez mais e melhor. Então, essas capacitações, elas são importantes para a gente. Também, investir tempo, dinheiro e atenção ao ensino bíblico, ao nosso curso de teologia, as 2 salas que nós temos hoje, e à medida em que o tempo vai passando, os recursos que são necessários para que a gente invista, para que a gente possa ensinar cada vez melhor. Por que é que tem uma televisão daquele tamanho, tanto aqui quanto lá atrás do salão? Para que as aulas sejam mais dinâmicas e visuais, para que possa se ensinar melhor. Por que nós colocamos os painéis lá atrás para ajudar no som? Para que a comunicação seja melhor. Por que a gente investe em trazer o material e pegar tempo dos professores e tal? Para que a gente consiga elaborar uma coisa legal para que você aprenda melhor ainda, apesar das nossas limitações. Então, se nós queremos ser bíblicos, nós precisamos investir para que a gente seja cada vez mais e melhor. Inclusive em métodos de ensino e formas de estudo, certo? Hoje em dia, dificilmente a gente consiga aprender bem e legal usando uma revista, como era antigamente, por exemplo. Antigamente a revistinha ajudava muita coisa, né? A galera levava para casa, fingia que estudava em casa e a gente fingia que acreditava aqui, né? Aí chegava, vocês estudaram, gente? Estudamos. Então nós estamos em que página mesmo? É aquela lá, né, que tem um número e que tem... Enfim, naturalmente, isso acontece, né? Enfim, é a rotina, é tudo aquilo lá. E aí, então, funcionava de um jeito. Hoje a gente tem outros recursos para conseguir aprender. A gente investe para conseguir ter um ensino de qualidade, tá? E incentivar o estudo, a leitura e ao conhecimento também das literaturas, ou seja, os livros cristãos. Meus irmãos, enquanto nós caminhamos e estudamos juntos, vocês têm, obviamente, plena liberdade, nós queremos incentivar que vocês sejam bons leitores. Mas eu não gosto de ler. Pois é, você já tem um problema com Deus aí. E eu não gostava de ler quando eu entrei no seminário, né? Um professor muito gentil virou para mim e falou, então sai daqui.
Falei, nossa, o Isaac, sai daqui. Ele chegou, quem gosta de ler? Meia dúzia levantou a mão. Quem não gosta de ler? Eu levantei, ele falou, vai embora, sai daqui. Não gosta de ler, está no lugar errado. Por quê? Primeiro porque Deus decidiu se revelar a gente de forma especial através de um livro. Se a gente não nos apegar à leitura, a gente já vai ter um problema. E também porque o conhecimento, para que a gente possa adquirir, a gente precisa de esforço. E esforço em leitura também. Por isso que pegar livros que sejam bons, e a gente tem tantos que são acessíveis em linguagem, em formas de escrever. Você tem livros do John Piper que são tem um conteúdo teológico um pouco mais denso em algum momento, mas é fácil de ler. Você tem os livros do C.S. Lewis aí, né, Vitão, com a capa lindíssima lá, que te ajuda a ler. Comece pelo Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. É um livro muito legal. É coisa da gente lendo. Se você não gosta daquela leitura, prefere uma coisa um pouco mais narrativa de história, tem uma opção cheia para vocês também. Tem um livrinho não, um pouquinho maior, chamado O Peregrino, de John Bunyan. Ele conta uma história que você imerge na história e é uma coisa muito legal. E por que você vai gastar energia nisso? Porque eu desconfio que se você tem interesse em estar em uma igreja bíblica, você quer ser também alguém bíblico, digamos assim. E esses conhecimentos vão nos ajudando a aplicar o texto bíblico, a olhar de uma outra forma, a analisar a realidade, enfim. Gaste tempo com isso. Aquele clube de leitura não tem mais, né? Que você assinava? Não. Senão seria legal também, né? Muito bem. Claro aqui, gente, concordamos, né? Não tem muita coisa diferente. Então, os nossos movimentos como igreja sempre vão caminhar por aqui, tá certo? Querem falar dos textos bíblicos sobre uma igreja bíblica agora, ou a gente faz tudo no final? É o que, Vitão? Como bons batistas, né? Quem vota por ser agora, levanta a mão. Quem vota por ser no final? Vocês não vão escapar não, nós vamos fazer no final. Então eu vou correr para dar tempo. Uma vez que nós queremos ser uma igreja bíblica, nós queremos ser uma igreja viva, certo? Certo, igreja? Vivos para a glória de Deus. Amém. E o que é então ser uma igreja viva? Obviamente, quando a gente pensa nisso, vem muitas coisas à nossa cabeça, mas principalmente aquilo que definimos é: uma igreja viva é uma igreja atuante, relevante, conectada com o seu tempo. Presente, boa, Andy. Conectada com o seu tempo, impactando onde ela está. E isso é uma igreja que vive a beleza de Cristo na sua própria reunião, digamos assim, e manifesta a glória dele em tudo que faz. Isso é o que nós queremos ser. Oh, Jesus. Amém, gente? Vamos lá, igreja viva, vamos lá. Então, essa é a ideia daquilo que nos chama a atenção e que nós queremos buscar mesmo. É a gente ser uma igreja que as pessoas saibam que a gente está aqui. Não porque teve algum problema, não porque estamos parando na garagem dos outros, não por coisa desse tipo, mas pela nossa atuação e relevância como igreja, onde a gente está. E isso dá muito trabalho. Concordamos? Mas também dizem que crente sem trabalho pode ser promovido para a eternidade. Quem quer ter trabalho? Então, quem quer ir para a eternidade? Quem quer ir para a eternidade agora, sem trabalho? Muito bem. Então, dentro dessa ideia como um todo, a gente precisa fazer uma distinção, que geralmente é aquela que vem um pouco mais forte quando nós falamos em uma igreja viva. Porque nós temos a impressão, muitas vezes errada, de que uma igreja viva será uma igreja cheia de coisas na agenda. Quando é que nós seremos vivos? Quando nós tivermos a segunda da oração, a terça da vitória, a quarta do ensino, a quinta da missão, a sexta do Mauro, o sábado dos jovens e o domingo da família. Isso é uma igreja viva.
cheio de agendas espalhadas e tal, para que a gente tenha atividade. E não necessariamente uma coisa precisa estar ligada com a outra. Então a gente faz a distinção entre uma igreja viva e uma igreja evento. Inclusive, nosso último livro, as primeiras aulas, falamos sobre isso. Então, quando nós pensamos sobre uma igreja viva, nós estamos dizendo que a vitalidade da igreja acaba movendo os seus eventos. Uma igreja viva tem demandas de coisas a realizar. E essas demandas realizadas, então, elas só acontecem porque existem vida na igreja. Faz sentido o que estamos falando? Uma vez que nós somos atuantes, impactantes, relevantes, nós entendemos o valor daquilo que a gente faz juntos, porque existe vida na igreja, a gente acaba tendo eventos. E, gente, isso aqui é a coisa mais normal do mundo, tá? A gente faz, vamos ter o nosso, já divulgou, né? Nosso congresso de famílias. Já? Acho que já. E agora eles vão brigar comigo, hein? Divulgou abertamente. Divulgou, graças a Deus. Nós já ia ouvir um monte no final, né? Mas o nosso congresso de famílias, ele acaba sendo um evento. Por que a gente faz esse evento? Porque nós temos um movimento acontecendo como igreja que nos leva até lá. Então, acontecem coisas na vida da igreja porque uma igreja é viva. Agora, o outro lado também às vezes acontece. Quando uma igreja evento se torna aquela em que os eventos é o que faz ou não ter algum tipo de vitalidade dentro da igreja. Então a gente não faz evento por uma demanda de uma igreja viva. A gente só tem uma igreja viva se tiver algum tipo de evento acontecendo. E geralmente, de preferência, eventos que sejam completamente inovadores. Com os pastores, pregadores, coachings e sei lá mais o que, aqueles que estão bombando no Instagram, com os músicos gospels ou gospels, não sei, que são mais visualizados. A gente quer pegar essa galera que está lá no hype e trazer para a gente ter um tipo de movimento na igreja. E o fim desse tipo de igreja, meus irmãos, é exaustão, geralmente uma liderança que se torna vaidosa e abusiva, pessoas, voluntários, líderes, servos, cansados, sobrecarregados, que não têm condição de continuar vivendo a realidade da igreja, porque eles têm que estar sempre correndo atrás do próximo evento. E isso se torna um problema. O problema para a gente nisso é que a linha entre uma coisa e outra é muito próxima. Por isso é que a gente precisa ter uma avaliação constante, também enquanto igreja, enquanto liderança, para entender se aquilo que a gente faz vem por demanda de igreja, de uma igreja que está viva, ou a gente quer só ficar jogando palha no fogo para o fogo pegar um pouquinho mais, cada vez mais. Certo? Essa preocupação que a gente precisa ter à medida em que a gente caminha para o que nós queremos. Então, quando a gente faz um negócio como esse aqui, já dá uma saudadezinha, ainda não? Olhando para a foto ali, podia voltar, né? Quando a gente junta assim, ó, com esse povo lindo todo aí, colocado lá no sítio que nós fomos, a gente faz isso aqui para a nossa igreja ter vida, ou porque a igreja está tendo vida, a gente faz um encontro desse tipo aqui? É isso. Porque nós temos novos irmãos chegando, nós temos irmãos mais antigos que precisam se conectar, nós temos pessoas que convivem, mas não se relacionam, que estão numa atividade de uma igreja viva, mas que não conhecem muito um da vida do outro. Então, uma vez que a gente precisa ajustar isso, a gente se junta todo mundo num dia como esse, simplesmente para a gente celebrar a Deus enquanto está em comunhão. Está entendendo que se torna um evento de uma igreja viva? É mais ou menos essa a ideia. Concordam comigo? Sim? Beleza? Muito bem. E quais são os esforços? Como a gente gasta energia, tempo, dinheiro, investimento, sendo uma igreja viva? Quando a gente precisa gastar energia em não permitir, em nenhuma hipótese, um olhar exclusivamente para dentro. E aqui, meus irmãos, é mais um risco que a gente tem. Não que a gente tenha corrido esse risco, mas é um risco iminente a gente o tempo todo. De a gente olhar só para dentro
e esquecer que nós estamos em um lugar onde Deus nos colocou, porque Deus tem uma missão para a gente onde nós estamos. Olhar para dentro é aquela hipervalorização histórica, é aquela ideia de se manter fechado em si mesmo, e não queremos novas pessoas, porque a gente aqui já está bom, esse tipo de coisa. Já falei para vocês, meu pai pastoreou uma igreja, onde a liderança chegou nele e falou, pastor, você tem que parar com isso. Eu falei, mas parar com o quê? Com esse negócio de gente chegando na igreja toda semana. Porque antigamente a gente chegava na igreja, eu sabia o nome do fulano, sabia o nome do outro, do Zezinho, do Toninho, eu sabia qual é a família deles, eu sabia onde eles moram. Agora tem esse monte de gente aqui, vocês estão gastando dinheiro lá, a gente ampliou o templo da igreja 2 vezes, à medida de 8 anos. Vocês estão gastando dinheiro para crescer esse negócio todo, agora eu olho para o lado, eu não sei mais quem é quem, esse monte de gente estranha aqui, isso é desconfortável. O senhor tem que parar com isso. Como é que pode um negócio desse? É a dessensibilidade do exclusivismo ao longo do tempo. E aí a gente entra naquele problema. A igreja já não tem mais uma razão de ser, já não tem mais uma missão e nem uma visão. É só um clube de gente que gosta de uma pregação, que gosta de música e que gosta assim um do outro mesmo e é isso aí, e está certo. E aí, minha gente, é difícil pensar em uma igreja de Jesus que atue nessas condições. Concorda comigo? É difícil, mas é um risco. Por isso, nós precisamos ir ajustando ao longo do tempo. Em segundo lugar, mais uma vez, relembrar em todo o tempo que estamos em um lugar que precisa de uma igreja viva. Nosso bairro precisa de uma igreja viva, irmãos. Vocês concordam comigo? Nós estamos aqui porque Deus, sabendo, Vitão, ao longo da sua soberania sobre o tempo, a história e tudo que acontece, que a Vila Guilhermina iria ser esse bairro em expansão, e um bairro em expansão como está tendo, precisa de uma igreja viva, atuante, relevante, colocada aqui onde nós estamos. E é por isso que a gente está aqui. E é por isso que a gente quer ir segundo aquilo que Deus tem nos orientado. Certo? Não estamos aqui por um acidente. Estamos nesse bairro porque Deus planejou assim. Há 60 e tantos anos atrás, obrigado, Silvinha, há 67 anos atrás, Deus manda um grupo para cá, para começar a igreja, para com as suas dificuldades construir esse lugar, e com o suor de gente trabalhadora, honesta, fiel a Jesus, vai expandindo e daqui a pouco compra lá atrás e faz o que dá ao longo da história, porque tem uma motivação maior, que não é ser mais uma igreja batista na Zona Leste, mas é saber que Deus tem um propósito para esse lugar. E a gente continua o legado desses irmãos que ouviram a voz de Deus, e agora a gente ouve a voz de Deus para continuar em frente. Amém, gente? É isso. E então, pedir ao Senhor estratégias para que o nosso bairro veja a nossa vida e deseje viver como a gente vive também. Amém? Acho que eu vou orar para Deus mandar mais assim uma meia dúzia de assembleiano para me ajudar nesses momentos aqui, assim, né? É isso. Mas é isso, é olhar para a vida não para ver, estou vendo um lugar com atividades. Porque um lugar com atividade pode ser qualquer coisa. Inclusive, a vez que a gente teve mais contatos de rede social e de pessoas vindo perguntar o que estava acontecendo aqui, foi num contexto um tanto quanto difícil para a gente, que foi no velório da irmã Enelita. Vocês acreditam? A gente ficou aqui praticamente do domingo à terça-feira aberto direto. Quase, né, Silvinha? Pelos horários, quase. Um monte de gente aqui o tempo todo. Vinha gente perguntar, está tendo campanha de oração aí? Eu falei, rapaz, não é a melhor situação para isso não, mas quer orar entre hora, né? Que está tendo velório e tal. Aí, não, Deus me livre, né? Começa assim. Teve uma senhorinha, coitada, quando eu falei que tinha um velório, ela fez umas 10 vezes o sinal da cruz, assim, eu nunca vi uma agilidade daquela para fazer o sinal da cruz. Eu falei, mas minha senhora, se isso fosse esporte na Olimpíada, a senhora era ouro, com certeza, com a velocidade, né? Mas o que eu estou querendo dizer? Podem estar acontecendo atividades como um velório, para pessoas notarem que movimentação está acontecendo. Mas ver uma igreja viva e desejar viver a vida que as pessoas que estão aqui dentro estão vivendo,
aí é outro departamento. E é isso que a gente está buscando, certo? Se existe igreja viva, existe igreja morta? Sim. Existe. E diz Jesus, esse texto não vale, hein? Que eu já dei spoiler aqui. Mas diz Jesus na sua visão a João, essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as suas obras. Você tem fama de estar viva, tem atividade acontecendo, tem movimentação aí dentro. Dizem que tem vida aí, mas no raio-x de quem manda, está morta. Está morta. Que Deus nos livre. Amém, amém. Isso. Boa. E, por último, uma igreja, então, acolhedora. E eu desconfio, meus irmãos, que esse é um dos pontos que nós estamos conseguindo avançar bem juntos aqui como igreja. Graças a Deus. Amém. Vai devagarzinho, vai acontecendo, né? Irmãos, eu me lembro de uma coisa, e mais uma vez, não é tom acusativo de jeito nenhum. Vocês me entendem? Sim? Não é em tom acusativo de jeito nenhum. Uma das coisas que mais doía meu coração quando eu cheguei aqui na igreja, é ver que quando acabava o culto, dava 15 minutos, todo mundo tinha ido embora. Alguns passavam na cantina, né, Silvinha? Pegava ali, já para não correr o risco de ir para a cantina, pegava na porta e ia embora. E dava 15 minutos de fim do culto, você olhava para o lado e falava, mas cadê o povo tudo junto, conversando e tal? E a galera ia embora. Eu me lembro que o que eu mais ouvia era o Eliseu aqui no portão. Tem alguém aí? Eu vou fechar. Depois de 10 minutos que acabava o culto, eu pensava, meu Deus do céu, não é possível um negócio desse. E aí, ao longo do tempo, a gente vai conversando, vai se ajustando e vai gostando de estar juntos. E aí tem dia que também, né, não vai embora ninguém nunca, né? Fica aí o tempo todo, né? Mas a gente segue naquela mesma ideia. A chave da igreja, eu, Ronald e Eliseu temos. Fica com a chave, só lembra de fechar o cadeado e ir embora depois, né? Mas porque a gente vai criando esse gosto, essa felicidade por a gente estar junto. E isso vai ocasionando todas as outras coisas, né? E isso é muito legal de ver acontecendo. Então, uma igreja acolhedora é aquela que não somente recebe, né, pessoas, mas dentro de uma definição maior, é uma igreja que promove em seu ambiente, em suas relações, um lugar, né, em que pessoas se sintam em casa. Aconchego, carinho, sorrisos, abraços, quebram barreiras e ganham corações. Vocês acreditam nisso? O poder de um abraço, meu irmão, você não faz ideia. Você não faz ideia. Eu já contei isso de testemunho a vocês, mas vale a pena porque é coisa aqui da nossa igreja. Uma moça da nossa igreja estava com uma amiga em casa. Essa amiga era homossexual, e aí ela, visitando, né, a amiga chama e fala, vamos na igreja comigo? E ela fala, não vou para a igreja de jeito nenhum, porque ninguém gosta de mim de igreja, meus pais de igreja, e quando eu assumi para eles a minha identidade, segundo ela, me expulsaram de casa e tal, eu odeio igreja, eu odeio crente, não quero ir. E aí a moça vira e fala assim, mas lá na igreja é tão legal, o pessoal é de boa, tem abraços e tal. Eu já ouvi isso mais 2 vezes essa semana, estou me sentindo até um pouco mal, né? O povo fala, o pastor prega de jeans e tênis. Aí eu estou ouvindo tanto isso que está começando a parecer até depreciativo, sabe? Eu vou voltar ao terno e gravata, o que vocês acham? Não, né? Deixa quieto, precisa não. Mas a ideia é de mostrar algum tipo de leveza, né? E aí ela disse assim, eu nunca recebi um abraço, desde que eu saí da casa dos meus pais, não vai ser agora que eu vou receber. E a amiga, até num tom meio corajoso, falou, se você não ganhar um abraço lá, eu nunca mais volto naquela igreja. E ela, vendo a oportunidade de tirar a amiga do caminho, né, falou, é agora, então eu vou. E, meus irmãos, aquele dia, por alguma razão específica, a gente deu uns 4 abraços durante o culto. E essa mulher recebendo abraço o tempo todo. E aí eu me lembro que daqui eu vou vendo mais ou menos o mapa e eu já sei que, né, quando alguém não está na sua região, tem alguém diferente, isso chama atenção, né? E ela chorando. E eu pregando a mensagem de esperança, pensando, meu Deus, ela era para estar sorrindo, não era para estar chorando, né? E tal, mas beleza. Acaba o culto,
Essa moça vai, sai rápido, está indo embora. Eu já tinha chegado na porta, dei logo mais um abraço e tal. E aí, beleza, fui ver alguma coisa. Ela tinha perdido, esquecido alguma coisa, não lembro o que foi. Ela veio, pegou e saiu. E quando ela estava saindo, diz ela que um senhor grisalho, muito bem arrumado, de topete. Quem será que é, Raí? Não sei, né? Olhou para ela e falou assim: foi a primeira vez que você veio aqui? Que bom, seja muito bem-vinda. A gente ama receber novas pessoas. Vem aqui, me dá um abraço. E foi e deu outro abraço nela. E aquilo ali para ela foi um sinal de que, apesar de como ela estava vivendo, ainda tinha gente que conseguia transmitir o amor de Deus para a vida dela. E naquela semana que ela saiu daqui, ela saiu da casa onde ela estava vivendo com outra pessoa. Ela voltou para o interior na casa dos pais, ela pediu perdão aos pais, se reconciliou com a família. E eu preciso até mandar mensagem de novo, que a última vez que eu conversei com ela, ela falou: pastor, eu tenho um date com um rapaz da igreja. Então tá bom. E ela, falando em tom de testemunho mesmo, dizendo assim: pastor, estar na igreja foi ótimo, eu cresci na igreja, me desviei ao longo do tempo, mas só de eu ter entrado em um lugar que mesmo com a aparência masculinizada que eu estava, alguém veio, me deu um abraço e disse que eu era importante, isso foi um sinal de Deus me puxando de volta e eu não consegui resistir. É irresistível, Vitor, a graça. Glória a Deus. Vale a pena um abraço? Muito bem. Então, por que é importante a gente pensar em uma igreja que seja acolhedora? Uma igreja que valoriza, prioriza e investe em pessoas, além das outras coisas. Coisas tão simples como a gente faz de dar um presentinho para os nossos visitantes, que é com carinho mesmo, com coração, para que eles se sintam em casa, né? É engraçado, né, Vanessa? Tem a galera do Conexão, por vezes, escuta alguém dizendo assim: olha, mas eu não sei se eu vou ficar aqui na igreja e tal, então não vou pegar. Não, é um presente para você, não tem vínculo de obrigação, não. É só um presentinho para você se sentir bem, à vontade, em casa e tal. Simples assim, né? A gente dá um abraço ainda que tenha dificuldade em alguns momentos, ter atenção com as pessoas, promover um lugar em que se sintam em casa mesmo. Nada mais é do que a gente pensar no acolhimento. E tinha alguém que a Bíblia narra para a gente que vira e mexe fazia um negócio desse. Vocês lembram, não? No Novo Testamento, algumas histórias narrativas que mostram aquele que acolhia pessoas, aquele que valorizava pessoas, inclusive acima da lei, aquele que olhou para os outros e disse: se vocês são bons mesmo, então atira a primeira pedra. Tinha um tal de Jesus que insistia em cuidar de pessoas acima de todas as coisas. E vale a pena a gente fazer isso também. Vale a pena a gente fazer isso. Barnabé, o homem mais temido daquele momento. Ninguém queria o miserável do Paulo perto. Chegou Barnabé. E, para mim, junto com isso, Ananias, meu amigo. Ananias é a história espetacular. Espetacular. Sim. A gente vai juntando tudo. Não vão surgindo novas pessoas, né? Diz um livro apócrifo, Mauro, que Jesus chegou e falou: quem nunca errou, atire a primeira pedra. Aí veio Pedro correndo e toma pedrada na mulher. Aí Jesus fala para ele: Pedro, mas você nunca errou? Ele: Jesus, dessa distância não, acertei de novo. Ai, que horrível. Muito bem, e qual é o esforço, ou o que a gente investe tempo, energia para cuidar do acolhimento de pessoas? Porque nós não podemos perder o olhar em pessoas, certo, gente? Pessoas acima de coisas, pessoas acima de estrutura, pessoas acima de tradição, pessoas acima de preferências, só não acima do que a Bíblia normatiza para a gente. E mesmo assim, não é porque existem pessoas que vivam completamente fora dos padrões bíblicos que a gente não vai acolhê-los também. Transformação envolve acolhimento. Concorda comigo? É isso. Então, não trocar pessoas por coisas ou estruturas, como falamos, manter o amor e cuidado por pessoas, como Jesus fez e ensinou para que a gente faça também. E qual é a forma da gente manter essa visão viva e sempre à nossa memória? Dentro desse
nessa pequena casinha, esse pequeno guarda-chuva que nós entendemos como sendo as bases pelas quais a gente vai construir esse nosso período de igreja. Começando na base da casa, que é o ensino, inegociável, certo? Mas também comunhão. A comunhão gera junto. E por último, celebração. Então, como é que a gente vai manter essa visão viva e caminhar para a gente chegar? Enquanto estamos vivendo ensinos, dividindo a vida juntos e no culto, primordialmente, celebrando juntos ao nosso Deus. Essa é a ideia. Certo? Continuam concordando? Continua valendo? Sim? Muito bem. Então, só para ficar no nosso olhar ali, e já que nós vamos ver os nossos textos, nós vamos fazer o seguinte. Vamos dividir nossos grupos, como semanalmente fazemos, e eu vou separar vocês um pouquinho, tá? Rafa, fica aqui no grupo do meio. Mauro, você vem para a outra ponta, aqui, por favor. A Ingrid... Não, deixa eu fazer a conta melhor. Raí, Elias, Ingrid e Silvinha, venha para cá com o Vitor, por favor. Dani, você ajuda aqui. E a gente vai nada mais do que elencar os textos bíblicos agora para a gente ir trazendo juntos, tá bom? Nada além disso. Então, o nosso grupo aqui da esquerda, da minha esquerda, todo domingo é isso, né? O grupo da esquerda e tal. Vamos mudar. O grupo A, vocês vão trazer os textos bíblicos a respeito de uma igreja bíblica. Beleza? Pode ser? Grupo B, aqui. Eu vou pedir, meninas, que vocês... senta ali pertinho do Andy, que ele participa com a gente. Os textos bíblicos a respeito de uma igreja viva. Certo, meninas? Igreja viva. E aqui o grupo C, sobre a igreja acolhedora. Textos bíblicos que nos levem e nos motivem a ser uma igreja acolhedora. Pode ser? Beleza? Vamos lá, gente. 10 minutinhos. Dá tempo? Se vocês precisarem de ajuda, não procurem um chat GPT. Procure o Bolinho. Chama ele que ele vai ajudar vocês, tá?
Terminaram? Terminaram? O grupo da esquerda. O grupo A aqui já terminou. O grupo da esquerda. O grupo A aqui já terminou, viu? Ó, esse aqui, ó. Você te ajuda? Vamos lá. Que, ó, Igreja Viva não é uma igreja que simplesmente tem a ação de eventos. Igreja Viva é aquela que. Isso. Então, por exemplo, alguns exemplos que a gente tem. Ó, Atos 2 é um exemplo. Atos 2:42 é um exemplo bom. Aqui, ó. Felipe e o tio. Ó, esse lugar que você gravou aqui, ó. Mais 3 minutinhos, gente. Mais 3 minutos, pode ser?
Muito bom. Foi aí? Fechou? Beleza. Meninas e Andy, e aí? Mais tempo já foi? Já foi? Foi? Então vamos lá? Pode, Dani, por favor. Grupo A, quem de vocês aí vai falar? Vitão, muito bem. Vamos lá. A gente pegou 4 versículos. O primeiro é lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, esse pra gente é o primeiro versículo que diz o que uma igreja bíblica deve ser. E aí, com isso, vem o conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá a nós como a chuva ao inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Oséias 6:3. Salmo 119, 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E aí, com tudo isso, a gente conclui que uma igreja bíblica que guarda os mandamentos do Senhor, ela tem a sua missão, que é vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. Boa. Muito bom. Algum motivo especial para ser em Marcos e não em Mateus? Só? Boa. É isso aí. Show. Mais curto e grosso. Muito bem, palmas para o grupo A, gente. Muito bom. Muito bem. Grupo B. Então, a gente acabou entrando aqui num consenso, né, com a ajuda do Danilo, que a gente entendeu que a Igreja Viva precisa estar disponível também para falar a palavra de Deus, né, para compartilhar a verdade. Então, a gente escolheu aqui alguns versículos. O primeiro é Atos 2, 46, 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam um pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Boa. Também Atos 8, versículo 35 e 36, quando Filipe ouve a voz do Espírito Santo e foi levado à estrada, e ele encontra o eunuco, né, que diz que ele não sabia o que ele estava lendo. Na verdade, Filipe perguntou, né? E aí ele fala: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então, Felipe, começando com aquela mensagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Né? Ele também obedeceu. Uma igreja bíblica viva é aquela que obedece. E, por último, Hebreus 10, 24 e 25. Alguém? Então, Hebreus 10, 24 e 25.
E consideremo-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros, ainda mais quando veem que se aproxima o dia. É isso. Amém. Muito bem, palmas, grupo B. Show. Vamos lá, grupo C, uma igreja acolhedora. Então, vamos lá. A gente achou em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14 a 16. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. E, somando um pouco com a igreja viva, ele termina dizendo: alegrem-se sempre. Então, também a igreja tem que ser viva, além de ser acolhedora, né? Muito bom. Como falou sobre Cristo, né? E acho que é o modelo, o principal e melhor modelo. E aí eu lembrei do texto de Romanos 15, no versículo 7, que diz: portanto, aceitem uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês venham a glorificar ao Senhor. Boa. Todo mundo leu. Hebreus 13, 2. Não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando, sem saber, alguns acolheram anjos. Hospitalidade e acolhimento. Boa. 2 Timóteo 2, 24 e 25. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, e ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Boa. Também em Romanos, capítulo 12, verso 13, diz: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Muito bem. Show de bola. Foi? Amém. É que você fez assim, eu achei que você ia falar de novo. Entregou. Não vou falar nada, não. Palmas pro grupo C. Muito bom, gente, muito bom. É isso. Essas são as nossas razões, né? Nada além disso, nada menos do que isso, para que a gente siga, então, para o objetivo que Deus tem nos dado. Guardem essas 3 palavras no seu coração: bíblica, viva e acolhedora. Beleza? Bora falar junto para ficar na cabeça? Bíblica, viva e acolhedora. É isso aí. Deus abençoe vocês. Até mais tarde. Obrigado pela contribuição, pela participação. Tamo junto mais tarde? Mesmo com chuva? A perseguição não parou a igreja. A chuva também não vai parar. Amém, gente? Vocês nem estão ouvindo, mas estão falando amém, né? Amém? É isso mesmo. Um beijo.